TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Nessa edição do Jornal da Univates. Policiais de cidades com mais de 50 mil habitantes foram remanejados para Porto Alegre para atuarem durante a Copa do Mundo. O livro conta a história de 120 anos do Colégio Evangélico Alberto Torres. Dia do Desafio, você vai ver como Lajeado se prepara para o evento. E hoje aconteceu a primeira etapa dos Jogos Escolares do Ensino Médio. Essas e mais notícias a partir de agora. Está no ar o Jornal da Univates. Boa noite. Boa noite. Amanhã tem Jornada do Poder Judiciário. A programação é no auditório do prédio 7 da Univates. A abertura está marcada para as 8h30 da manhã, com participação dos representantes do Tribunal de Justiça do Trabalho. Inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/eventos. Policiais de cidades com mais de 50 mil habitantes foram remanejados para Porto Alegre para atuarem durante a Copa do Mundo. Na região foram encaminhados para a capital militares do Pelotão de Operações Especiais. Policiais militares que trabalham em Lajeado já estão em Porto Alegre para atuarem na Copa do Mundo. Na verdade, houve um planejamento pela Brigada Militar em todo o estado do Rio Grande do Sul, não exclusivo para a nossa região, no sentido de que a gente previu essa defasagem de efetivo e impediu que os nossos servidores tirassem férias nesse período, em todas as cidades. Segundo a assessoria da Brigada Militar, 3.766 policiais no estado foram impedidos de tirar férias. Desses, 2.000 já estão em Porto Alegre. Os outros 1.766 permanecem em suas unidades. Teve cidades do interior, por exemplo, que não mandaram ninguém para a Copa, mas que estão com um servidor a mais porque não tiraram férias. E, na verdade, isso vai nos dar um aumento de efetivo para toda a região. Então, o nosso número de efetivo continua igual ou maior do que nós teríamos num período de normalidade. E as pessoas não precisam se preocupar, então, com déficit no atendimento. Nós vamos continuar mantendo a nossa mesma política. Foram para a capital os efetivos especializados. Policiais do Pelotão de Operações Especiais, o POI, e outros 2 da área administrativa. O pessoal do POI, os nossos colegas do POI e também alguns policiais do serviço administrativo. Então, a gente continua com aqueles mesmos policiais que trabalham no policiamento, eles estão todos aqui. Segundo a capitã, isso não quer dizer que a região não conta mais com policiamento de elite. Na verdade, todos os policiais têm o mesmo conhecimento, sabem atender as ocorrências da mesma forma. Nós continuamos com armamento, com viaturas, Então as pessoas não precisam se preocupar. Sempre que houver uma ocorrência, inclusive de maior repercussão, a gente vai poder responder à mesma altura como antes. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação de Estrela seleciona estagiário de serviço social ou psicologia para atuar no CRAS. A carga horária é de 30 horas semanais e o salário de R$ 500, mais vale alimentação de R$ 330. Interessados devem enviar currículos para o e-mail casacidadania@estrela.rs.gov.br até o dia 10 de junho. E a seguir, Dia do Desafio. Veja como o Lajeado se prepara para o evento. Nós já voltamos. TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Entre os dias 2 e 4 de junho acontece a votação de prioridades do Orçamento Estadual em 2015, Participação Popular e Cidadã. Eleitores do Vale e do Taquari podem votar nas urnas dia 4, mas a partir do dia 2, a votação ocorre online pelo portal da participação. Para votar é preciso possuir título eleitoral. Os projetos com maior número de votos são contemplados no orçamento do Estado, de acordo com os recursos disponíveis para cada região. Na edição 2014 do Dia do Desafio, participam todos os municípios gaúchos. As atividades em Lajeado começam com corrida à meia-noite de hoje e o evento continua amanhã. A atividade física vem sendo esquecida com a correria do dia a dia. O sedentarismo cresce. Para mudar estes hábitos e incentivar a atividade física, começa à meia-noite de hoje o Dia do Desafio. Um dos objetivos do Dia do Desafio, que é combater o sedentarismo e, de alguma forma, chamar a atenção das pessoas para a importância da atividade física para o seu bem-estar
físico, né, na sua vida, pela sua qualidade de vida. Então, o Dia do Desafio ele vem realmente a chamar a atenção das pessoas para que elas parem na sua rotina, né? Justamente é feito o Dia do Desafio num dia comum de trabalho, onde as pessoas então param pelo menos 15 minutos e façam uma atividade física e sintam esse benefício para a sua saúde. 60 empresas de Lajeado confirmadas para o Dia do Desafio. Competição que começa hoje à meia-noite com a corrida noturna. 100 inscritos até o momento. Expectativa de dobrar o número de participantes. Ainda dá tempo, então, as pessoas que têm interesse em participar da corrida noturna do Dia do Desafio podem vir até o SESC, até às 21 horas, efetuar sua inscrição, ou a partir das 23 horas, lá junto ao posto do Faleiro, já estaremos lá, então, para fazer a inscrição de quem tiver esse interesse em participar conosco. Amanhã o evento é durante o dia no Parque dos DIC. Atividades físicas estão planejadas. No ano passado, 50% da população de Lajeado aderiu ao Dia do Desafio. Para essa edição, a meta é superar esses números. Entre os que querem espantar o sedentarismo, essa empresa do ramo de gelados. Eu acredito que seja uma oportunidade para que os funcionários façam alguma atividade diferente e também se conscientizem sobre a importância da prática de exercícios físicos. É um momento de interação, de integração também de todos. É positivo. Lajeado desafia a cidade paulistana de Piedade. O critério para o embate é o número de habitantes entre os municípios, que precisa ser compatível. Há esse aumento, os números comprovam isso, né? Já diante das várias edições do Dia do Desafio aqui na região, em Lajeado, a gente percebe o aumento de participação da população, das empresas, as escolas, enfim, que se envolvem conosco, e também a questão dos municípios que estão participando em parceria com o SESC nesse dia. Então, a expectativa é de nós aumentarmos cada vez mais esse número, né? Passamos aí, então, de 50% da população participando, realizando alguma atividade nesse dia. Além de, esse ano, nós temos uma marca histórica, que é a participação de 100% dos municípios gaúchos no Dia do Desafio. E quem quiser participar da corrida, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. A largada é em frente ao posto Faleiro, na Avenida Senador Alberto Pasqualini. Já em Estrela, a ideia é mobilizar em torno de 1.000 pessoas para realizar caminhada no Parque Princesa do Vale. A proposta é que cada pessoa dê 2 voltas na pista do parque, o equivalente a 1.200 metros, para cumprir o desafio. Este ano, Estrela enfrenta Chambas, uma cidade cubana. As atividades no parque começam às 7 horas da manhã e terminam às 5 horas da tarde. E a seguir, livro conta a história do SEAT. O lançamento é no final deste mês. Nós já voltamos. TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Confira agora as novidades da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. Para comemorar o Dia do Meio Ambiente e conscientizar as crianças sobre a necessidade da preservação ambiental, o Museu de Ciências Naturais da Univates realiza no dia 5 de junho a atividade Cinema no Museu. A partir da exibição do filme O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida, haverá conversação sobre a temática da preservação do meio ambiente com alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A programação ocorre em 2 horários, das 8h30 às 10h30 da manhã e das 2 às 4 horas da tarde, no auditório do Prédio 3. Interessados devem realizar inscrição através do telefone 3714-7000, ramal 5504, ou então pelo e-mail mcn@univates.br. E 10 cursos de pós-graduação Lato Sensu recebem inscrições a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de junho. Entre eles estão opções de especialização em Educação Política, Gestão de Cooperativas e MBA em Marketing. O curso de Bioinformática aplicada à descoberta e planejamento de fármacos é inédito no Rio Grande do Sul e está entre as opções. O currículo de todos os cursos e demais informações podem ser conferidos em univates.br/pós-graduação.
Mais informações pelo telefone 3714 7037. Boa noite. Agora a previsão do tempo. O ar seco que ingressa no estado garantiu a presença do sol nessa tarde. As temperaturas subiram aos poucos e as máximas chegaram perto dos 19 graus. Amanhã, essa massa de ar seco se instala sobre o estado e mantém o tempo firme com predomínio do sol. O amanhecer apresenta mais uma vez temperaturas baixas, que facilitam a formação de nevoeiro em alguns pontos da região. Na quinta-feira, as condições do tempo praticamente não mudam e ocorre mais um dia ensolarado e com amanhecer frio. As temperaturas amanhã em Lajeado devem ficar entre 7 e 19 graus. Já em Relvado e Poço das Antas, as mínimas devem ser de 5 e as máximas de 18 graus. Sexta-feira, dia 30, a Univates traz para o Centro Cultural o ator Thiago Lacerda, em uma conversa sobre cinema, teatro e televisão. O evento vai ser em formato de talk show, acompanhado pelos produtores Diego Miller e Pablo Miller, ambos da TV Globo. Para participar, não é necessária inscrição antecipada. O evento é de graça e todos podem assistir. Histórias de 95 funcionários e ex-funcionários do Colégio Evangélico Alberto Torres são contadas no livro Histórias Entrelaçadas, escrito pela professora Suzane Giongo. O lançamento da obra é no dia 30 desse mês. Histórias contadas na primeira pessoa do singular. Funcionários e ex-colaboradores do SEAT falam da relação com o Colégio Evangélico Alberto Torres. Lembram de fatos de um passado quase esquecido e situações mais recentes. A obra Histórias Entrelaçadas, organizada pela professora Suzane Giongo, traz 95 textos e dezenas de fotos. Então eu sinto assim que é uma ponte entre gerações também, porque a linguagem é muito acessível, porque ela é contada na primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu criei, eu vivenciei. É diferente do que dizer, houve uma época de internato na escola, quando um professor diz, eu cuidei dos alunos internos, eram 120, vinham de várias regiões do Brasil, né? Ficavam na escola, moravam na escola. A ideia surgiu durante os festejos dos 120 anos da escola, da qual eu fui coordenadora. Eu ouvi muita história, li muita história para poder passar para os alunos. E aí surgiu a ideia de registrar essas histórias. Na nossa escola nós temos esse estímulo ao registro. Então eu entrevistei, na verdade, 95, comigo são 95 pessoas de diferentes gerações, diferentes idades. Algumas pessoas vieram até a escola, conheceram a escola nova, né? Algumas pessoas me receberam nas suas residências e algumas enviaram por e-mail. O Colégio Evangélico Alberto Torres, fundado em 15 de janeiro de 1892, em 2012 completou 120 anos. O que motivou a professora a contar as histórias daqueles que fizeram e dos que ainda fazem parte do SEAT. Ver o brilho no olhar das pessoas, contando e resgatando a sua história e dizendo, eu fui importante, será que eu contribuí para a educação? Né? E na medida que eles iam contando as suas histórias, eles se davam conta que eles eram verdadeiros empreendedores e muitos idealizaram projetos que continuam na escola até hoje. Foram publicados 1000 exemplares. O livro custa R$ 35 e pode ser comprado direto na escola. No próximo bloco, a gente fala de esporte. Começou a primeira etapa do jogging. TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Agora falamos de esporte. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, a LAF enfrenta a BGF fora de casa. O jogo é válido pela 16ª rodada do Estadual Série Ouro de Futsal. A partida é em Bento Gonçalves. Iniciou hoje a primeira etapa dos Jogos Escolares do Ensino Médio. A 8ª edição tem 16 escolas do Vale do Taquari, Rio Pardo e da região da Serra. As inscrições ainda estão abertas. Cerca de 300 estudantes vão passar pelo complexo esportivo da Univates na disputa do jogging. A primeira etapa do campeonato segue até junho. O jogging é um evento esportivo, né? Uma competição escolar, mas que sai um pouquinho daquela característica do esporte e rendimento por si só, onde a ênfase seria só a busca pelo primeiro lugar. O jogging, além da competição, é um momento de integração, é um momento de
troca de experiências entre os participantes, entre os professores e podemos dizer também a aquisição de novas amizades entre esses alunos, né? Dia de disputar vôlei. Acontece aquilo de amizade, né? Porque tu acaba criando laços, né? E interage, assim, porque daí tu começa a conhecer mais o colégio. Não fica só um colégio, sabe? Tu começa a se envolver mais com os outros colégios. Shirley é técnica da modalidade há 5 anos. Pela primeira vez, trouxe essa escola com 21 atletas para disputar a competição. Nem os cerca de 60 quilômetros tiram dos jogadores e da comandante a vontade de competir e lutar por medalhas. Eu acho muito interessante porque eu já vim com outros alunos de outra escola. Uma vez participar, os alunos de Ipaverama também eles gostam bastante em função da socialização, né? E eles têm experiência também de função do vestibular, que eles ficam mais empolgados, né? De conhecer a universidade. Pode aproximar esse vínculo e fazer com que esse aluno seja um potencial estudante nosso mais adiante, né? De saúde em primeiro lugar, né? E com o esporte é difícil escolher, porque na verdade assim, a gente gosta às vezes de todos, mas não tem a habilidade e agilidade em todos. Mas o esporte é tudo na vida da gente. A segunda etapa do Joguem vai ser no segundo semestre. As modalidades serão handball, atletismo e futebol. As inscrições para essa etapa ainda não estão abertas. E essa edição do Jornal da Univates fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 6h30 da tarde. Tenha uma boa noite. Tenha uma ótima noite e até amanhã. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.